Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma parte da websérie que temos aqui da Sovos, criada com o objetivo de conseguir promover o conhecimento e a partilha de boas práticas em relação à faturação eletrônica, financiamento dessas faturas e da conformidade em relação ao IVA, destacando os impactos desses sistemas na transformação digital das empresas. Vocês podem ver, meu sotaque não é muito português. Estou aqui eu e o Juliano Gioia, da Sovos Brasil, para falar hoje sobre o tema da reforma tributária do Brasil e como isso muda o cenário das empresas no Brasil. A gente vai falar aqui sobre quais são esses principais pontos da reforma tributária, o impacto que ela traz para as empresas, as principais estratégias de adaptação e gestão de risco para se estar em conformidade em relação às novas diretrizes do governo brasileiro, as oportunidades de simplificação e os ganhos de competitividade a partir das decisões estratégicas que as empresas podem tomar neste exato momento, utilizando a reforma tributária como um pretexto para as mudanças que precisam fazer já ao longo dos anos, e no final a gente tenha um momento aberto para as perguntas e esclarecimentos, que se vocês quiserem colocar essas perguntas aqui no chat do webinar, são mais do que bem-vindos, e lá no final a gente responde a maioria delas daquela que tiver tempo, tá? Como eu disse, meu nome é Elton Arsênio, eu sou gerente sênior de marketing de produto aqui na Sovos, e comigo eu estou com o Juliano Gioia, que é o diretor regulatório e uma das pessoas que mais entendem de tributos no Brasil, principalmente alinhado à tecnologia. Gil, acho que é contigo. Tudo bem, pessoal? É um prazer aqui poder compartilhar um pouco desta grande mudança, né, que estamos passando aqui no Brasil. A gente vai dar um contexto rápido, né, do cenário atual, né, como que funciona o sistema tributário aqui no Brasil e os objetivos da reforma tributária. Bom, vamos passar para a primeira página, então. Ok. Bom, vamos lá. Aqui. Isso. O sistema tributário brasileiro é conhecido como o mais complexo do mundo, e por algumas razões, pessoal. A gente tem aqui um emaranhado de legislações, são mais de 500 mil normas tributárias. É isso mesmo, vocês estão escutando. Mais de 500 mil normas desde a Constituição Federal de 1988. São 3 entes instituindo e cobrando os tributos, então nós temos tributos na esfera federal, na esfera estadual e também na esfera municipal. E a ideia da reforma tributária é simplificar esse nosso sistema. Então, hoje a gente tem uma base, para cada situação incide um determinado tributo. E o grande objetivo da reforma tributária é realmente simplificar. Hoje, se você perguntar qual é a tributação de um determinado produto, eu não vou saber te responder. Eu vou fazer várias perguntas, porque depende de várias condições para a gente chegar na tributação exata. Vou citar um exemplo. Vou vender uma mercadoria, vamos pegar um produto alimentício, um snack. Qual é a tributação desse snack? Depende. Ele sai do fabricante, ele sai do atacadista, do distribuidor, ou ele está sendo vendido pelo varejista? Qual o tipo de snack? Para quem a gente está vendendo? Dentro do estado, fora do estado? Quem é o consumidor? É o consumidor final? A gente está falando de B2B, B2C? Então, tudo isso acaba interferindo na tributação. E a reforma tributária, como eu disse, tem esse objetivo. Então, o primeiro ponto da reforma tributária é a gente sair desse conjunto de tributos hoje para um IVA que a gente vê comumente aí na Europa. Um IVA, só que esse IVA brasileiro a gente chama de IVA duplo, mas na verdade é um IVA triplo, viu, Tom? Porque a gente tem ali um percentual federal, um percentual estadual e um percentual municipal
atendendo, né, a Constituição Federal, que trata aqui do Pacto Federativo, né? Cada ente é competente para a instituição, né, do seu tributo. Bom, o cenário atual ele é composto, falando né, da tributação sobre consumo, basicamente de 5 tributos. Tá? PIS e COFINS, que são contribuições federais, mais o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Tá? Os 3 tributos federais. Mais o ICMS é um imposto que incide na circulação de mercadoria, tá? É um imposto estadual. Lembrando que aqui no Brasil nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Então, nós temos 27 legislações, né, tratando do ICMS. E, por fim, o Imposto sobre Serviços, que é o ISS. Esse imposto é um imposto municipal. Vejam, nós temos 5.570 municípios aqui no Brasil, então nós temos 5.570 legislações, né, tratando, né, sobre o ISS. Tá? E tudo isso vai ser convertido num IVA. Tá? Então, como eu disse, esse IVA ele tem a CBS, né, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, tá? E o IBS, que ele é municipal e também estadual. Tá? Resumindo, pessoal, vai facilitar muito. A gente chegou num nível de complexidade aqui no Brasil que é muito difícil você praticar determinadas operações. Tá? Por isso que as nossas soluções aqui são fundamentais, para que os contribuintes possam realmente atuar em todos os estados no Brasil. Outra característica importante da reforma tributária é a base ampla. Hoje a gente tem muitos conflitos de competência. Por exemplo, prestação de serviço. Se for um serviço de telecomunicação, incide o ICMS. Serviço de transporte também incide o ICMS. Para os demais serviços, teremos a incidência do ISS. Então, serviço de informática, serviço de limpeza, serviço de segurança, todos esses serviços estarão sujeitos ao ISS. Então, com a reforma tributária, acaba com essa discussão. Incide ICMS ou incide, né, o ISS? Não, tudo vai incidir o IVA. Então, esse é um ponto super importante para dirimir, né, todos esses conflitos de competência. Outro ponto importante, destacado aqui, é o princípio de destino. Hoje, o cenário atual tem o princípio da origem. Então, o ICMS. Então, vendi uma mercadoria, vamos falar aqui do estado de São Paulo para o estado do Rio de Janeiro. Regra geral. Então, vai incidir o ICMS, e esse ICMS ele é devido no estado de São Paulo, onde está localizado o fornecedor. Com a reforma tributária, muda esse conceito. O imposto ele será devido no estado e no município de destino. Então, a gente vai conviver ainda nesse período de transição, que começa agora, em janeiro de 26, até o final de 2032, convivendo com os dois sistemas. Menos incentivos. Esse é um ponto super importante. Por que a nossa legislação ela é tão complexa? Porque ela tem várias exceções. Então, benefícios para determinados segmentos, benefícios para determinadas regiões. Então, tudo isso gera muita complexidade na hora de você determinar os tributos. E a reforma tributária tem esse objetivo, como eu falei. O principal objetivo é simplificar. Então, a gente tem menos exceções hoje no texto da reforma tributária. Lembrando que a reforma tributária ela vai iniciar agora, no dia 1º de janeiro de 2026. A gente vai falar quais são as principais mudanças já para 26, mas ela começa já. Então, foi publicada a lei complementar, regulamentando boa parte, né, da reforma tributária. No começo deste ano, em janeiro, foi publicada a lei complementar 214, trazendo as regras gerais do novo sistema tributário. Ponto importante, a gente fala do XML aqui, a principal obrigação acessória passa a ser o documento fiscal. E esse documento fiscal, ele tem caráter declaratório e confissão de dívida. Então, não teremos, a ideia do fisco é centralizar todas as informações hoje no documento eletrônico. Hoje ainda temos documentos de acordo com o segmento, de acordo com a operação. Mas no futuro, a ideia do governo é ter um documento único para o IVA.
independentemente da operação. Mas, por enquanto, né, depois de tudo que nós passamos aqui desde 2008, com a nota fiscal eletrônica, tá? A gente continua com os documentos adaptados agora para a reforma tributária, mas o objetivo é realmente lá na frente termos um documento único, né, centralizando todas as informações do cenário atual e também da reforma tributária. Como eu falei, o período de transição aqui ele é de 8 anos, né? A gente colocou 8 anos porque já começou a reforma tributária, essa fase de preparação, né? Mas nós temos ali o início em janeiro, agora de 2026, até o final de 32, né? Então, a partir de 1º de janeiro de 2033, começa efetivamente a reforma tributária na sua plenitude. Mais alguns pontos importantes aqui da reforma tributária, né? Como a gente falou, né, esse IVA é um IVA triplo, tá? Então nós temos a CBS e o IBS, esse IBS dividido, né, em estadual e municipal. Tá? O princípio do destino, esse é um ponto importante. Então, durante o período de transição, né, teremos o recolhimento ainda, né, dos tributos na origem para o cenário atual e o recolhimento dos tributos da reforma tributária no destino. E é um ponto importante, hoje, no Brasil, a gente precisa recolher de acordo com as guias de cada ente competente. Então, São Paulo, vendendo para o Rio de Janeiro, vou recolher de acordo com a guia do Estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, se o imposto é devido para o Rio de Janeiro, eu tenho que utilizar a guia de arrecadação daquele Estado. Na reforma tributária, não. Teremos um documento único, um recolhimento único, e aí a própria administração tributária faz a distribuição para os entes competentes. Esse é um ponto super importante. Uma outra mudança significativa da reforma tributária é o preço líquido. No Brasil, hoje, a tributação é com base no preço bruto. Então, numa operação que incide ICMS, PIS e COFINS, primeiro eu faço a composição do meu preço com esses tributos e depois calculo todos esses impostos, todos esses tributos. E é complicado de fazer essa composição. Então, a reforma tributária trouxe essa característica de trabalhar com preço líquido, dando transparência, que é um outro princípio da reforma tributária, é transparência. Como eu falei, hoje é muito difícil você identificar num documento fiscal, numa operação, o que é preço da mercadoria ou do serviço e o que é tributação. Agora, com a reforma tributária, isso vai ficar muito bem claro no documento eletrônico. O valor, né, do fornecedor e o valor ali, né, da administração tributária, o valor dos tributos. Bom, um outro ponto super importante e, na minha opinião, é o maior desafio da reforma tributária, é o split payment. Então, a ideia do governo é, no momento do pagamento eletrônico ao fornecedor, segregar a quantia devida ao fornecedor e já recolher, já distribuir a fatia do governo. Então, a gente tem discutido muito sobre split payment. E aí uma novidade, viu, Tom, de um webinar que eu participei junto com a administração tributária, isso vai acontecer em 2027. Então, o governo está se preparando junto com as com bancos, administradoras de cartões de crédito, para trabalhar nesse modelo, para que aconteça realmente em 2027. Então, como que vai funcionar? Eu me lembro bem, né, que acho que o split payment era realmente, como você disse, um dos principais pontos, né? Como é que vai ser essa mecanização da distribuição dos tributos acontecendo no momento em que a transação acontece, né? E que o governo tinha ali algumas dúvidas de como poderia ser esse modelo, mas duas curiosidades aqui importantes, para explicar como é que funciona, como é que funcionaria, né, o processo do split payment, é mais ou menos como se fosse o pagamento de uma corrida de Uber. Acontece a corrida do Uber, então, para aquela pessoa que pagou pela corrida, você tem aquele valor sendo distribuído ao mesmo tempo para a plataforma e também para o motorista.
Então, dentro do governo brasileiro, Gil, ele vai funcionar mais ou menos assim: acontece o pagamento do tributo, ele vai para o tributo do CBS e ele vai para o tributo do IBS, é isso? Perfeito. O exemplo que você deu é perfeito, Tom. É a comissão. Hoje isso já acontece, né, em várias plataformas, como Uber, Marketplace, né, onde tem ali a intermediação. No momento do pagamento, ele já faz ali essa segregação. O cartão de crédito também já faz isso. No momento do pagamento, ele já tira a taxa, né, de administração. É óbvio que a gente está falando, né, de arranjos digitais mais modernos. Então, como que fica uma situação de pagamento em espécie? Não vai acontecer. Né? Mas a gente está trabalhando justamente nesses arranjos. Aqui no Brasil, a gente tem essa questão do débito, né, e também cartão de crédito, o Pix também. É um modelo, um arranjo que está sendo bastante trabalhado nesse sentido. Então, assim, o split payment, sem dúvida nenhuma, é o grande desafio da reforma tributária. E o que isso traz, né, Tom? Já garante a arrecadação do governo. Então, a gente está trabalhando muito forte com o split payment para evitar realmente qualquer tipo de sonegação. Fez o pagamento eletrônico, já tira a fatia do governo, passa a fatia, né, para o fornecedor, né, e a obrigação tributária ali já foi cumprida. Então, esse é o grande desafio. Inclusive, eles estão apostando muito no split payment para definição da alíquota de referência. Hoje, pessoal, não temos ainda qual será a alíquota do IVA. Isso vai ser trabalhado durante o ano de 2026, que é o ano de teste. 2026, agora, nós temos as duas alíquotas, uma do IBS, de 0,1%, e a alíquota da CBS de 0,9%. Depois ali a gente tem um cronograma, né, um timeline para mostrar exatamente quando que vai aplicar efetivamente cada tributo, mas 2026 é para a gente testar todo esse aparato, os novos campos dos documentos, a alíquota teste, não teremos arrecadação, né, também o tributo não será cobrado, né, dos clientes, é mais para a gente testar, né, toda essa parte de documento fiscal e também as soluções do governo. A gente tem a questão do novo CNPJ, né, com formato alfanumérico, né, então estouramos o limite ali, né, para utilização só de números ali, né, para o CNPJ. Novos layouts, aqui um ponto super importante, como eu falei, temos ainda muitas discussões sobre as incidências, né, no Brasil. Então, a gente tem uma característica de mercadoria. O nosso sistema tributário ele foi desenhado muito para bens tangíveis, né? Então, a gente tem a incidência do ICMS nas operações com mercadorias e a incidência do ISS nas prestações de serviço. Vai incidir, né, PIS e COFINS em todas as operações, porque PIS e COFINS tem como fato gerador ali a parte ao ferir, né, a renda, né, como se fosse imposto de renda, mas o fato gerador é o simples fato de você faturar, é o faturamento. Então, incide PIS e COFINS. Mas hoje tem essa distinção. Em algumas situações, hoje nós não temos incidência, como locação. Porque locação, eu não tenho uma transferência, né, de titularidade do bem. E também não é uma prestação de serviço, né, não envolve um esforço humano que caracterize como um serviço, como um trabalho. Então, essa situação ficou sem incidência no cenário atual. E passará a sofrer incidência, né, do IVA agora com a reforma tributária. Então, essas operações, né, essas situações que não eram tributadas, passarão a ser tributadas agora, né, com a reforma tributária, e para isso o governo precisa, né, estabelecer novos documentos, né, para essas situações. Então, também é um grande desafio. Então, a gente tem locação, venda de imóveis, não tem transferência, né, porque eu circulo mercadoria para fins de incidência do ICMS. Não tem como circular um imóvel, então ficou sem incidência no cenário atual, mas teremos a incidência sim no novo cenário, então todas as situações previstas agora serão também acobertadas por novos documentos. E teremos agora também os eventos fiscais, isso é um ponto importante. Como eu falei, agora tudo vai ser centralizado no documento eletrônico, na fatura eletrônica, e agora teremos complementos
né, desta fatura. Então, fatos que acontecerão pós-compra serão complementados, acho que essa é a expressão correta para os eventos, via esse novo layout do governo chamado de eventos fiscais. Então, por exemplo, adquirir um produto, tudo vai gerar crédito agora, esse é um outro ponto importante. A gente tem uma discussão muito grande aqui no Brasil no que tange a crédito, tá? Comprei o produto, recebi o documento fiscal, veio o tributo destacado. Em tese, eu tenho direito a crédito para compensar com o meu débito. Mas hoje eu tenho várias restrições para o aproveitamento desse crédito. E com a reforma tributária, tudo vai gerar crédito, desde que seja, obviamente, utilizado na atividade da companhia, tenho direito sim a crédito. Tá? Comprei um produto, creditei, só que esse produto foi danificado no meu estabelecimento, ou seja, não teve uma saída subsequente. Então, eu teria que estornar esse crédito e tudo isso é feito hoje na apuração. Tá? Esse tipo de situação será tratada nos eventos. Então, vou identificar o produto, o documento pertinente àquele produto, vou falar, e determino, não tenho direito a crédito porque esse produto foi danificado, ou seja, esse produto não terá uma saída subsequente, ou seja, a ideia aqui é acabar com a apuração e trabalhar exclusivamente com o documento eletrônico, é o desejo do fisco. Rapidamente aqui do timeline, deixa eu trocar de tela, que isso aí tá bem pequenininho. Bom, como eu falei, a reforma tributária ela começa em 2026, 2025 é o período realmente de preparação, tá todo mundo aqui correndo para testar aqui todas as suas operações, para não ter nenhum tipo de problema, principalmente de rejeição. Tá? Em 2026, pessoal, um ponto importante, porque já começam os novos campos nos documentos eletrônicos. Como eu falei, não temos novos documentos para as operações que já sofrem a incidência, então o modelo 55 para a mercadoria, ele foi adaptado com os novos campos, então nós temos novos códigos, novos registros, tá? Então da CBS, do IBS estadual e do IBS municipal, então são novos campos ali para acomodar toda essa esse novo regime. A determinação, como eu disse, então pelo menos em 2026 trabalharemos aqui com as alíquotas teste, de CBS de 0,9 e de IBS de 0,1. Em 2026, a gente não tem a segregação ainda do IBS, então tudo vai ser destacado no IBS-UF, ou IBS estadual, e os novos eventos também já serão aplicados em 2026. Então, boa parte da reforma tributária já começa realmente em poucos dias, em 1º de janeiro de 2026. 2027, aqui a gente já tem uma mudança importante na tributação. Então, não teremos mais teste de CBS. A CBS já será aplicada plenamente a partir de 2027. E aí, as contribuições PIS e COFINS serão extintas em 2027. Então, PIS e COFINS vai vigorar realmente até dia 31 de dezembro de 2026. Aí a gente começa em 27, com uma apuração assistida do governo. Tá? Então, o governo ele vai disponibilizar uma solução que você consegue visualizar os seus débitos e créditos. Bom, continua, 27, 28 não teremos mudanças importantes. Em 2029, a gente começa a mudança do IBS. Teremos a redução gradual do ICMS e também do ISS, e a implementação nas mesmas proporções, tanto do IBS-UF, que é o IBS estadual, e do IBS municipal, o IBS-MUN. Então, começaremos aqui com 10% e reduzindo 10% dos tributos atuais, 20% em 2030, 30% em 2031 e 40% em 2032. E aí sim, em 2033, a aplicação plena da reforma tributária. E, Jussi, se me permite, esse é, por enquanto, tudo que sabemos até o momento, né? Porque o que a gente tem visto ao longo do caminho é que a reforma tende a mudar também ao longo de 2026 até 33. Ou seja,
não está totalmente fechada, né? Muita coisa ainda vai acontecer ao longo desse período que nem mesmo o governo ainda tem dimensão de como é que vai ser, né? Sem dúvida, Tom. Na verdade, nós temos uma única regulamentação da reforma tributária, que é a Lei Complementar 214. Então, trazendo um pouquinho de histórico, né? Então, tivemos a emenda constitucional 132 e a regulamentação da emenda constitucional, que é a Lei Complementar 214, trazendo regras gerais. E aí, né, é pertinente essa observação, porque a gente tem ali só a regra matriz. Tá? Teremos ali os detalhamentos em outras normas, né? Tanto na esfera federal quanto na esfera estadual e municipal. Então, teremos ainda muitas regulamentações ainda no que tange a reforma tributária, sem dúvida nenhuma. Alíquota, por exemplo, a gente não tem alíquota, Tom. Nós não sabemos ainda quais serão as alíquotas do IBS. Da CBS a gente tem até, o governo costuma divulgar qual a ideia, nem crava qual é a alíquota, né? Mas ele traz ali uma ideia de alíquota da CBS, mas isso vai ficar a cargo também dos estados. Então, os estados têm autonomia para determinarem suas próprias alíquotas. Então, teremos ainda vários capítulos ainda sobre a reforma tributária. Fato é, pessoal, agora em 2026, adaptação dos documentos fiscais para a reforma tributária e a indicação ali, o destaque das alíquotas efetivas, das alíquotas teste de 0,1 e 0,9 para a CBS. Bom, esse é o grande impacto, né? Acho que é o objetivo, inclusive, dessa tela. Tá? Preparação, esse é o grande desafio da reforma tributária. Tá? Adaptar os layouts. E é muito importante, pessoal, fazer todos os testes necessários agora para 26, porque o governo já implementou várias regras de validação. Tá? Então, o grande objetivo agora da reforma tributária é não ter nenhum tipo de rejeição a partir de 1º de janeiro de 2026. A reforma tributária ela começa efetivamente em 1º de janeiro de 2026, já com todos os efeitos jurídicos, e o governo passará a aplicar as regras de validação dos documentos a partir do dia 5 de janeiro. Deram 5 dias aí, viu, Tom, para a gente poder comemorar a virada do ano, mas ninguém vai aproveitar, não. Todo mundo vai trabalhar depois disso, né? Depois disso. Mas esse turbilhão aí de mudanças, a gente precisa realmente testar efetivamente para que não haja nenhum tipo de rejeição. Tá? Bom, e aqui fazendo um paralelo entre o sistema atual e a reforma tributária, hoje a gente atua sempre de maneira muito reativa. Primeiro, a gente precisa fazer a classificação fiscal de todos os produtos. O sistema harmonizado, acho que é global, então acredito que vocês também trabalhem com código, o código de cada produto, os 6 primeiros dígitos são padronizados. Aqui no Brasil a gente tem mais o desdobramento, com mais 2 dígitos. Então, todo produto precisa da classificação fiscal. E aqui é super importante a correta classificação do produto. Então, a partir do momento que você classifica o produto de maneira equivocada, consequentemente, a tributação também será equivocada. E as autuações aqui no Brasil são pesadíssimas, pessoal. Esse é um ponto super importante. O contencioso aqui no Brasil já ultrapassou 6 trilhões de reais por conta dessa subjetividade. Então, é muito importante, realmente, como primeiro passo para o cenário atual, classificar corretamente os produtos. Monitoramento legal. A gente tem aqui mais de 60 alterações diárias da legislação tributária. Então, para estar em compliance, é necessário fazer todo esse acompanhamento. Calcular corretamente os tributos. A determinação aqui é um grande problema hoje, no Brasil. A gente não sabe exatamente qual é a tributação, depende de inúmeras condições, várias combinações, milhares de combinações para a determinação correta dos tributos. Toda essa parte de gestão de nota, tá? Para cada transação eu tenho um documento específico.
Então, venda de mercadoria. É o modelo 55 no B2B. No B2C, é um outro modelo, é o modelo 65. Mas é um serviço. Que tipo de serviço? Sujeito ao ISS? Então, tenho que observar o documento do município onde eu estou estabelecido. Não, é um serviço sujeito ao ICMS, é um serviço de telecomunicação. Então, tenho que observar a NFCOM, é o documento do Estado. Então, para cada transação, para cada modelo de negócio, eu tenho um documento específico no Brasil. E hoje nós temos ainda inúmeras obrigações acessórias. Então, tem a parte do cálculo, que é extremamente complexo. Isso é refletido, né, na documentação, com vários documentos e vários campos, e no final tem que comprovar tudo isso ainda com as declarações. Então, isso é tudo feito de maneira, né, reativa, periódica, isso é feito mensalmente, e manual. E o modelo atual do governo, né, prevê uma plataforma de cálculo automático, isso está sendo desenvolvido ainda pela administração tributária, então será proativa, em tempo real, inclusive com pagamento, como nós falamos com o split payment, e tudo isso de maneira automática. Então, esse é o grande objetivo da reforma tributária. Então, é simplificar o cálculo, consolidar a obrigação acessória no documento, minimizar, reduzir ou até mesmo acabar com as obrigações acessórias, com as declarações, e ter tudo isso em tempo real, numa plataforma onde o governo vai trazer uma apuração assistida, onde você já observa todos os seus débitos e todos os seus créditos, tudo que já foi recolhido, tudo que ainda precisa ser recolhido, e um recolhimento único, um pagamento único e a distribuição feita, né, pela própria administração tributária, aos estados, municípios e até mesmo para a própria federação. Exatamente. Isso aí, Tom. Acho que agora é contigo. Exatamente. Obrigado. Deixa eu só voltar um ponto legal de se dizer, né? Que acho que essa parte de transformar o processo da reforma tributária, o sistema tributário mais simples para as empresas poderem investir no Brasil, para elas poderem concorrer no Brasil, para elas eliminarem custos internos, né, que são os custos de se estar em compliance, é um movimento super positivo e que vai tirar com que o modelo anterior de compliance, que é justamente esse processo etapa por etapa sendo organizado, ele não vai ser mais o bastante. Ele vai exigir de que dentro do processo de emissão de nota fiscal, ou seja, toda vez que acontece uma transação, os meus sistemas precisam estar todos muito bem organizados, todo muito bem alinhado, porque ao momento que a transação vai acontecer, 3 movimentos em tempo real também irão acontecer. O pagamento de tributos, então eu vou precisar dizer corretamente quantos tributos precisam ser, quais são eles e quanto vai ser de pago de alíquota tributária, porque o governo vai fazer todas as validações de todas as informações que importam para a transação em relação a quem vende, quem compra, o que vende, quando e onde, para onde está sendo distribuído, para que consiga entender tudo aquilo que está acontecendo, para que o governo tenha total controle sobre todas as operações comerciais no Brasil. Isso significa que, ao longo do tempo, uma das principais determinações que a gente vai ver na reforma tributária é toda transação financeira irá passar por caminhos digitais. Ou seja, todas as compras e vendas terão como objetivo, lá em 2033, serem, em grande maioria, eletrônicas, porque essa é a única forma que o governo vai ter de conseguir fazer esse rastreamento, esse pagamento de tributos e a arrecadação acontecendo em tempo real. Mas isso tem uma repercussão também para a empresa, no seguinte sentido: se todas as vezes que eu vou precisar validar uma informação com o governo, a volta da aprovação dessa validação também precisa constar dentro dos meus sistemas. Então, não basta só eu tirar todas as informações e enviar para o governo, mas também é importante que eu tenha todas as informações abastecidas de volta daquilo que foi ou não foi aprovado, para que eu não tenha que refazer trabalhos ao longo do tempo, todas as vezes em que acontecer essas negativas. Isso significa que a reforma tributária é uma baita oportunidade
para que as empresas não só controlem o compliance e tornem isso mais simples, mas uma oportunidade também de fazer aquilo que eles sempre tiveram vontade de fazer para a melhoria dos seus processos, mas que nunca conseguiram ter uma desculpa boa o suficiente, que é o de modernizar o ecossistema. Então, no Brasil, conforme os negócios foram se digitalizando, as empresas foram adquirindo soluções diferentes para atividades diferentes, né? E aí, se eu tenho uma base de dados em um, às vezes ele não conversa com outro, que não conversa com outro, então eu tenho o meu nome num sistema escrito de uma forma, no outro sistema ele está escrito de outra forma, e esses dados não se conversam. Então, uma das grandes oportunidades que a gente tem dentro da reforma tributária é modernizar esse ecossistema. E modernizar olhando para uma plataforma mais inteligente em relação a conseguir dar conta do que vão ser esses dois modelos tributários acontecendo ao mesmo tempo durante o período de transição da reforma, né? Então não adianta só eu modernizar o ecossistema olhando para aquilo que a reforma tributária vai fazer a partir de 2033 e manter ainda dados que não conversam entre si. Por quê? Porque isso vai aumentar os meus custos de gestão do compliance. Se atualmente eu tenho um sistema para fazer o cálculo de tributos e eu pretendo ter um novo sistema, eu vou precisar ter duas equipes cuidando desse sistema, duas equipes lidando com esse sistema, duas equipes fazendo manutenção desse sistema. Então, esse é o momento justamente para conseguir ter uma plataforma única que consiga lidar com tudo em um único só lugar. E por que é tão importante ter em um único lugar? Porque só lá é que eu consigo centralizar e integrar esses dados. Eu consegui dizer que o meu nome está correto em todos os sistemas e que ele consiga me reconhecer em diversas formas diferentes, em diversas bases de dados diferentes, saber tudo é aquilo que eu compro, aquilo que vendo, para conseguir ter uma gestão melhor e mais correta das minhas informações, não só para o governo, mas para o meu próprio uso, que é a última parte dentro desse processo, que é utilizar os meus próprios dados, utilizar as minhas próprias informações para análises ainda mais inteligentes, com o intuito de conseguir entender se hoje eu estou pagando esse tributo, ao longo do tempo em que os tributos, em que as alíquotas vão aumentando dos novos tributos e os tributos antigos vão diminuindo, quais serão esses impactos lá na frente? Para que eu não seja pego de surpresa em relação aos custos da minha operação ao longo do tempo e que lá no meio do caminho da reforma tributária eu consiga só lá descobrir que determinado produto está me dando mais custo do que retorno. Ou que eu estou investindo em uma região que me dá mais prejuízo do que lucro. Então, este momento da reforma tributária é um momento em que a gente consegue consolidar todas essas plataformas de informação em um único lugar. Isso é exatamente aonde a gente consegue atuar junto com a Sovos. A Sovos, no Brasil, tem um portfólio específico de soluções voltadas para a complexidade brasileira. Então, eu tenho a possibilidade de me conectar com múltiplos sistemas, então, principalmente com empresas fornecedoras de serviços públicos, como, por exemplo, empresas de telecomunicações, empresas de energia, empresas de saneamento básico, que têm sistemas diferentes para conseguir realizar o seu processo de faturamento eletrônico. Eu tenho uma solução que se conecta de maneira fluida e pronta para qualquer ajuste que aconteça ao longo do tempo dentro da reforma tributária, seja ela o surgimento de novos campos dentro da nota fiscal, como também o surgimento de próprios novos documentos, né? Já que a gente falou ali de que um dos principais objetivos da reforma é ter todas as transações sendo mapeadas pelo governo. Isso significa que, para cada tipo de transação, o que inclui também tipos de importante de negócios que nunca emitiram nota fiscal em tempo real, no caso dos serviços públicos, como, por exemplo, empresas de energia, empresas de telecom, empresas de saneamento básico, possam ter essas informações agora mapeadas também em tempo real. E a gente tem aqueles três principais pilares do compliance que acontece, que é a determinação de tributos, né, onde as empresas vão poder calcular
tanto os tributos atuais da reforma, aqueles primeiros que o Juliano falou no começo da nossa apresentação, como também os novos tributos dentro do mesmo processo de transação, e assim também como conseguir olhar dentro da nossa plataforma todos os impactos da reforma em relação a essas transações, em relação às alíquotas tributárias que vão ter as suas mudanças ao longo do tempo. Dentro da nossa plataforma também de gestão de faturação eletrônica, a gente consegue dar conta no mesmo lugar, não só da emissão das notas fiscais, mas também da recessão das notas fiscais. Ou seja, conseguir consolidar todas as transações em um único lugar e, mais importante, em altíssima performance. Para empresas que precisam emitir milhões de notas fiscais ao mesmo tempo, conseguir realizar esse processo de faturação eletrônica sem problema nenhum. Tá? E ali, aquela última função dentro do modelo de compliance, que é conseguir trazer de volta as informações atualizadas dentro do processo de recessão e dentro do processo de validação das informações para dentro do RP ou múltiplos sistemas que a empresa precisar. No final, a gente tem o processo das obrigações acessórias, né? Os reportes e os filings, em relação a todas as obrigações acessórias que a gente tem atualmente, o surgimento de possíveis novos layouts, o possível de novas obrigações ao longo do tempo. E também uma plataforma já específica para aquilo que a gente antecipou, que são os eventos fiscais. Uma plataforma que consegue mapear em todas as transações quais são todos os itens que são elegíveis ou não elegíveis a crédito. Para quê? Para que a empresa consiga ter uma validação anterior ao governo fazer os seus pagamentos dos créditos daquilo que ela deve receber. Isso é importante porque o fluxo de caixa das empresas fica mais controlado, ele fica mais previsto, porque antes do governo me pagar, eu já sei exatamente quanto eu vou receber. Isso aumenta a minha capacidade de entendimento do quanto eu consigo investir e do quanto eu consigo esperar que eu vou conseguir ter de caixa ao longo dos tempos. E lá no final do processo, ao longo da evolução dos nossos sistemas, a gente tem a nossa plataforma de inteligência artificial, que justamente conecta todas as informações tributárias que vêm dos processos de transação, consolida dentro de uma plataforma e gera para mim análises justamente para responder quais são as principais questões que os executivos das empresas têm em relação ao seu próprio negócio. Então, é por meio dos dados tributários que eu vou conseguir analisar onde é que estão as minhas possibilidades de crescimento do meu negócio. Eu vou conseguir entender quais são os produtos que me trazem mais retorno financeiro, quais são os produtos que me dão mais custos logísticos de distribuição, não só pelo processo de logística em si, mas também do tributo sendo distribuído, e quais são os principais tipos de mercadoria, quais são os tipos de mercados que para mim são mais importantes do que outros, e assim eu consigo entender e trabalhar muito melhor o meu planejamento tributário e a minha expansão dos negócios pelo entendimento do que são as informações tributárias. Ou seja, com isso, com o Brasil Tax Reform Suite, a gente consegue dizer de que a gente está pronto para a reforma tributária. Dentro da mesma plataforma, consegue calcular todos os tributos, simular todos os cenários, centralizar todos os dados em um único lugar e, mais importante de tudo, com uma integração perfeita com seus sistemas existentes. Por que isso é importante? Se o governo está dizendo para a gente que daqui 1 mês e meio tudo vai mudar, não vai dar tempo de eu mudar os meus processos como eles estão hoje. E é justamente aí onde a Sovos quer. Você não vai precisar mudar os seus sistemas para conseguir entender e para conseguir receber o seu novo modelo de compliance. A gente tem uma solução que consegue se integrar perfeitamente ao seu processo como ele é hoje e expandir para aquilo que precisa ser feito no futuro, sem que as customizações que levaram anos para acontecer bem se percam durante esse processo. Então, a integração do processo de recessão de fatura, de pagamento de faturas e de faturação eletrônica já estão todas dentro do mesmo lugar, mantendo o sistema atuando de maneira fluida. Como funciona mais ou menos? A gente tem a nossa solução, que é o Compliance Network, como sendo
o grande orquestrador de todos os processos. Então, imagina só, eu tenho que fazer uma transação, eu primeiro preciso olhar o Compliance Network, entendendo dentro do meu RP todas as informações que são interessantes para a construção das informações relativas à transação que vão estar dentro da faturação eletrônica. Ele entende e se conecta com a solução de determinação e cálculo de tributos para entender qual é a alíquota correta naquele exato momento. Então, ele se conecta com a regra fiscal, entendendo qual é o produto, para onde eu estou vendendo, e faz todos os cálculos daquilo que falou, do princípio do destino, o preço líquido versus o preço bruto, quais são todos os tributos que são relativos a esse tipo de operação, valida com o governo, recebe a aprovação desse processo, consolida todas as informações em um único lugar e envia para a solução de obrigações acessórias para que, periodicamente, eu envie essas obrigações acessórias para o governo para dizer que todas aquelas transações que eu realizei no determinado período estão corretas e estão consolidadas em um único lugar, para que os pagamentos que não são feitos dentro do processo de transação possam ser feitos depois e eles me retornem em créditos daquilo que eu preciso receber. Ou seja, aqui a gente tem a suíte funcionando como um todo e uma grande sinfonia de diversos sistemas acontecendo e funcionando de uma maneira muito simples. Tá bem? Mas, com todas essas mudanças acontecendo ao longo do tempo, a gente não precisa entrar em pânico. Por quê? A gente sabe que a reforma tributária ela não é uma corrida para o dia 1º de janeiro. É claro que existem diversas determinações que as empresas vão precisar se adequar dentro desse período, o mais rápido possível, mas que, ao longo de diversas mudanças que o governo ainda vai descobrir, que ainda vai realizar, a gente pode criar uma jornada. E a gente pode criar uma jornada onde a gente consegue dizer, ok, vamos atacar aquilo que é prioridade para que o seu sistema, para que o seu processo de faturação eletrônica não pare, e assim o seu recebimento, a sua receita continue fluindo para dentro da sua empresa. Então a gente entra agora para cuidar da adequação das notas fiscais de acordo com o que o governo está pedindo, seja elas as notas fiscais que já existem ou novas que o governo está pedindo a partir do dia 1º de janeiro. A emissão também dos eventos fiscais para conseguir ter um mapeamento de quais são os créditos elegíveis para dentro da minha operação. E ao longo do tempo a gente pode ir criando a expansão desse processo da suíte dentro da plataforma da sua empresa, onde você consegue, por exemplo, e aqui é um exemplo, tá? Conseguir começar a cobrir todos os cálculos de tributos corretamente, assim você se torna uma empresa mais competitiva dentro da precificação e margem de lucro das transações que você faz, a consolidação de todas as obrigações acessórias no mesmo lugar. Ou então a gente pode expandir daqui a 9 meses para o processo de automação de todos os processos de faturação eletrônica para quem é um cliente SAP, por exemplo, com todos os frameworks de entender e capturar as informações tanto do processo de faturação quanto do processo de recepção de fatura eletrônica, e aí, daqui a um ano, a possibilidade de conseguir consolidar todos esses sistemas em um único lugar para que você consiga ter maior previsibilidade das informações dentro do seu sistema e conseguir atuar antes de que os problemas aconteçam. Conseguir anteceder que existem possibilidades de crescimento de negócio por meio dessas informações, por meio do cruzamento de informações de que lá no passado estavam todas fragmentadas em lugares diferentes. Então, tem uma plataforma que consegue consolidar as informações, consegue conciliar todas as informações dentro de chaves únicas e conseguir fazer grandes análises com grandes volumes de dados para trazer os insights que são importantes para a minha operação, mas também que são importantes para que o nível executivo da empresa consiga tomar as melhores decisões em prol do sustento da empresa. E aí, os 2 últimos passos aqui, que são os processos de integração. Então, a gente tem integrações específicas para SAP, mas a gente também tem os processos de integração específicas na disponibilização e construção de APIs, onde a empresa
recebe essas chaves de API e termina as integrações que gostaria de fazer, ou as integrações específicas de acordo com cada um dos sistemas existentes que a empresa tem, que são construídas em conjunto com a Sovos para conseguir fazer esse sistema de automação das mudanças, já olhando para o futuro. E para dizer alguns casos de sucesso que a gente tem aqui, de situações que a gente já resolveu, de problemas que a gente já conseguiu lidar, como, por exemplo, para a companhia de tecnologia de saúde, onde a gente conseguiu reduzir custos operacionais de 81% dentro do processo de faturação eletrônica, ou a redução dos custos de TI dentro do processo de compliance para uma empresa de bens de consumo, que são reduções bastante significativas dentro de um custo operacional da empresa. Ou a redução dos erros de dados relativos à compliance, como, por exemplo, numa fabricante de produtos químicos, que no Brasil é um setor altamente regulado, e por ser altamente regulado, está muito exposto à auditoria. Então, quando você consegue atuar na redução de erros de 39% das informações relacionadas ao compliance, você também consegue reduzir bastante os seus custos lá no futuro, que seriam em relação a um possível tributo. Ou seja, a reforma tributária, ela não é só um tema de compliance para as empresas, ele é um tema central e estratégico daqui para frente sobre como as empresas podem se tornar mais competitivas. Ela é um momento super importante e super interessante, acho que no mundo, como uma grande propulsora de novas oportunidades. Então, se você tem negócios no Brasil, ou pretende ter negócios no Brasil, saiba que, a partir de 2026, esse processo vai ser muito mais simples, com o objetivo de conseguir reduzir os custos de se estar em compliance, e também essas empresas podem olhar para esse processo como um objetivo importante de transformar esse momento em um momento de maior competitividade, em um momento de conseguir entender, antes dos seus concorrentes, aquilo que precisa ser feito em relação a entender como os tributos são peça-chave dentro dos meus custos operacionais e que, por meio de uma bela gestão desses tributos, a empresa consegue ser mais eficiente, mais competitiva e trazer mais oportunidades de crescimento para o seu negócio. Gil, acho que essas são as principais mensagens. Tem alguma coisinha que eu esqueci? Isso aí. Não, perfeito. Nós temos algumas perguntas aqui, Tom. Vamos. Será que dá tempo para de ela? responder? Acho que dá. A gente tem 5 minutinhos aqui. A gente tem uma pergunta da Adelina aqui sobre a importação. Né? Resumindo aqui, quais seriam as mudanças agora para a reforma tributária, né, na importação de mercadorias. Ela menciona aqui a questão do pagamento, quando o pagamento ele é fracionado, mas em questão do fato gerador, Adelina, isso não vai ser alterado. Tá? O modelo ainda de fato gerador continua, né, também para a reforma tributária. O fato gerador continua sendo desembaraço aduaneiro. Tá? Então, o fisco continua com esse controle, né, no ingresso da mercadoria em território, né, nacional. Então, desembaraçou a mercadoria, fato gerador, vai pagar os tributos atuais e agora também, né, ficará sujeito aí aos tributos da reforma tributária. Tá? Então, o fato gerador é o mesmo. Um ponto importante aqui que o governo teve esse cuidado de garantir, né, a incidência, ele colocou como um fato gerador secundário, tá, para todas as operações aqui no Brasil. Então, o fornecimento continua sendo fato gerador na operação interna, o desembaraço aduaneiro como fato gerador na importação. Tá? Mas a gente tem um fato gerador secundário que seria o pagamento. Tá? Então, esse é um ponto super importante. Tá? Se o fisco não conseguir identificar, tá, esse fato gerador na circulação da mercadoria ou no ingresso dela, né, oriundo de outros países, ele pode sim exigir a tributação com base no pagamento. Tá? Esse seria um fato gerador secundário aqui para garantir realmente a arrecadação. Bom, temos alguns minutinhos aqui. Quais são os principais desafios, Tom? Eu acho que nessa dos principais desafios da multinacional que queira entrar é justamente conseguir entrar com uma operação já bem analisada de tudo aquilo que precisa ser feito
em relação a entendimento da reforma tributária, em relação a quais são os impactos da reforma tributária para o tipo de negócio e fazer uma análise muito inteligente sobre onde começar, qual é a praça mais importante, qual o tipo de mercadoria que vai querer entrar, de produtos e serviços daquilo, e quem vai ser o seu cliente final. Então, acho que esse entendimento da cadeia dentro de um processo de uma multinacional, entendendo aqui, é quais são os meus custos tributários e quais são os sistemas que precisam ser endereçados de maneira eficiente para conseguir atender ao principal objetivo do negócio, que é o serviço ou produto correto no lugar correto para a pessoa certa. Tá? Jorge, tem uma Maravilha. outra aqui. Temos mais uma aqui de importação. De importação de serviço. Esse daqui, a gente está falando da reforma tributária. A reforma tributária ela substitui, né, os 5 tributos que nós comentamos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, né, num IVA. Os demais tributos, né, terão incidência normalmente a partir de 26, tá? Então não teremos alterações. Então, CID, IOF, aqui é sobre operação financeira, o próprio imposto de renda, tá? Imposto de renda é um tributo direto, tá? Então esses tributos não terão qualquer tipo de alteração, né? Nesse exemplo aqui comentado, uma empresa de tecnologia, né, uma importação de serviço de tecnologia, ISS continua incidindo até o final de 32, tá? Mas também vai incidir o IVA agora nesse tipo de serviço. Tá? Então, esse é um ponto importante. Tá? Então, continua incidindo normalmente até o final de 32. Óbvio, a partir de 29 teremos as reduções ali, né, do ISS em 10, 20, 30 e 40%, até a sua extinção em 2032. Mas o IVA vai incidir normalmente na situação. Bom, nosso tempo esgotou, a gente tem ainda algumas perguntas. Pedro, será que a gente pode responder depois por e-mail e você direciona? Como você acha melhor? Não sei se ele está com a gente. Acho que a gente pode fazer desse jeito. Pode ser? Bom, pode ser, gente. Então, as perguntas que não foram respondidas, né, só para respeitar o tempo do nosso webinar, né, a gente responde por e-mail, né, e temos algumas aqui. Não vai dar tempo de responder todas, infelizmente. Mas a gente queria agradecer pelo tempo de vocês, por esse momento super legal que a gente tem de conseguir contar para o povo português as mudanças que estão acontecendo aqui no Brasil e como é que a gente pode ajudar vocês dentro desse processo. Contem conosco. Agradeço também a participação de todos. Um prazer poder compartilhar, né, tudo que está acontecendo aqui no Brasil, essa grande mudança. Contem sempre conosco. E até a próxima, né? Até mais. Obrigado. Tchau, tchau, gente.